Oi gente, bem-vindo ao meu blog Diário de Intercâmbio da Rafa. E eu sou Rafaela, para quem não me conhece. Voltei dos Estados Unidos tem mais ou menos 2 meses, cheguei em dezembro do ano passado. E hoje eu decidi fazer meu primeiro vídeo desde que eu cheguei no Brasil. Na verdade, me fizeram algumas perguntas e pediram para eu falar um pouco sobre como é que funcionam as avaliações nos Estados Unidos, e inclusive como funcionam também as apresentações de trabalho. E hoje eu decidi responder para vocês como funciona, de modo geral, a graduação nos Estados Unidos. Bem, pessoal, primeiramente eu gostaria de relembrar, que eu fui para os Estados Unidos pelo programa Ciências Sem Fronteiras e que o programa que eu participei, eu tive não só um ano de graduação, mas também um semestre a mais, de curso de inglês. Eu fiz um intensivo de inglês. Eu estudei na Universidade de Kansas. Se vocês verem o meu quarto é cheio de coisas dos Estados Unidos, tipo a bandeira dos Estados Unidos, o nome Kansas, porque foi onde eu fiquei. E aqui algumas fotos da universidade, tem ali o nome Rock Chalk Jayhawk, que é o grito de guerra da minha universidade nos Estados Unidos. Enfim, eu comecei na verdade com o curso de inglês, e eu posso dizer que o curso de inglês é bastante puxado. É um curso integral, manhã e tarde, e à noite, óbvio, eu tinha que estudar. Não era como os cursos de inglês aqui no Brasil, que você não tem tanta tarefa. Na verdade, nos Estados Unidos, tudo que você faz tem tarefa, tem exercício de casa. E lá, no curso de inglês, óbvio, não era diferente. Então, eu praticava meus exercícios, meu inglês à noite estudando, o que a gente aprendia em sala. Além disso, no curso de inglês a gente praticava muito apresentações, porque o curso que eu fazia lá era próprio para o acadêmico da universidade, ou seja, eles preparavam os alunos justamente, para que a gente já estivesse apto para entrar na graduação da própria universidade. Então, a gente fazia 3 apresentações, digamos, por semestre, no caso, por período do curso. E eu digo que eu fiz 3 apresentações, Uma delas eu falei um pouco sobre hábitos alimentares, onde eu tive que fazer uma pesquisa com estudantes na Universidade de Kansas, Eu selecionei um grupo de estudantes, fiz várias perguntas, fiz um questionário, uma entrevista, e de acordo com esse questionário, com as respostas obtidas, eu fiz o meu trabalho, eu apresentei o meu trabalho. A minha segunda apresentação, na verdade, foi sobre obras de arte. Eu tive que ir lá no museu da própria universidade, que a universidade tem um museu, e eu selecionei uma obra, e tentei, fiz uma pesquisa da obra e tentei passar a informação para os meus colegas de turma. E a minha terceira apresentação, eu selecionei, na verdade, um curso, da área. Como meu curso é biomedicina, eu selecionei perfusão extracorpórea, a profissão. Eu pesquisei como é que é essa profissão nos Estados Unidos e decidi, então, passar para os meus colegas. Foi bastante interessante. Inclusive, eu utilizei os dados, como eu sou colunista do site Biomedicina Brasil, eu utilizei esses dados, traduzi do inglês para o português e postei no site. Além disso, eu quero dizer que o curso de intensivo de inglês foi bastante proveitoso. Tem pessoas que acham que ir para os Estados Unidos fazer a graduação e antes perder um semestre estudando inglês, dizem que é perda de tempo. Na verdade, eu não digo isso, porque quando eu saí do curso de inglês e fui para a graduação, eu senti muita dificuldade no inglês. Imagina quem chega de cara no curso de graduação sem pegar um curso intensivo de inglês, Então, eu acredito que não foi perda de tempo, foi uma coisa muito boa para mim, não só para mim, mas para o meu currículo, para os meus conhecimentos. E é isso. E passando agora para a parte da graduação, eu digo que foi bastante puxado. Primeiro porque eu decidi pegar disciplinas de mestrado. Foi muito puxado, mas eram disciplinas que eu me interessava, para a minha área. Eu queria aproveitar o máximo que eu podia. Então eu peguei disciplinas como, por exemplo, biologia molecular do câncer e neurobiologia, que são disciplinas bastante pesadas. Eu passava noites, madrugadas estudando, foi bastante puxado. Porém, foi proveitoso e hoje eu digo que eu tenho um currículo bastante exemplar.
As aulas nos Estados Unidos eram integrais também, né? Apesar de que eram aulas rápidas, digamos assim. Quando eu falo integral, no caso da graduação, né, que no inglês eram integrais mesmo, né? Tipo, a manhã toda, tarde, a tarde toda. Já na graduação, a gente tinha cerca de 50 minutos de manhã. Parava, tinha amanhã o resto da manhã livre, almoçava, voltava à tarde, mais 50 minutos de aula, sabe? Então era tipo integral, mas não era integral, se você me entende. Né? A gente não tinha a manhã toda, né, voltada para as aulas. A gente tinha cerca de 50 a 1 hora e meia, mais ou menos, de aula, mais ou menos isso. E aí a gente era liberado. Tinha aulas que eu pegava à noite também. Então eu pegava de manhã, tinha tarde livre e pegava à noite. Era mais ou menos assim. Mas era bem interessante. Porém, era muito puxado. As aulas eram rápidas. O professor chegava lá, passava os slides, dava assunto, você se vira em casa. Ou seja, você tinha que pegar o livro, porque não tinha como você acompanhar com os slides, não tinha como você decorar os slides, como aqui no Brasil muita gente faz, né? Pega o livro e estuda tudo. Os professores não mastigam o conteúdo. Ele passa, e não passa só apenas o que é necessário a pessoa aprender. Ele passa tudo mesmo. Então você tem que ler o livro praticamente todo. Um livro extremamente grosso, eu li praticamente o livro todo. Mas, né, apesar disso, né, e das minhas dificuldades, porque eu passava noites não somente com o livro, mas com o dicionário do lado, né, porque querendo ou não, inglês tá sempre, né, tem sempre palavras novas, né, então, mas é bastante proveitoso e hoje eu digo que eu aprendi muito. Além disso, os professores passavam muito artigos científicos para você ler. E na maioria das vezes eles pediam pra gente fazer resumos, ou seja, a gente lia o artigo e fazia, né, um resumo de acordo com o artigo, sendo que tinha que ser nas referências bibliográficas, né? E como a gente aprendeu na metodologia científica aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também tem, então tínhamos que escrever de acordo com as regras, né, de lá dos Estados Unidos. Uma coisa que lá é muito tenso é sobre plágio. Inclusive, no curso de inglês, os professores falavam muito sobre plágio para que as pessoas se conscientizassem e evitassem isso. Né? No curso de inglês, a gente lia muito artigo e fazia muito resumo também. Mas lá, o plágio era aceitável porque lá a gente estava aprendendo ainda sobre isso. Mas na graduação, o aluno pode ser tanto expulso do curso e, se for casos mais graves, né, o aluno pode ser expulso da universidade, inclusive comprometer o seu futuro, né, em uma outra universidade, caso ele queira tentar, né, novamente um curso acadêmico. Então, plágio lá é uma coisa muito séria. A gente não pode, né, utilizar Ctrl+C e Ctrl+V, na verdade. Nenhuma frase, na verdade, ele pode ser utilizado. Né? Se você quiser, você tem que colocar entre aspas e citar o autor, como a gente faz aqui no Brasil. E uma coisa também que eu achei muito interessante é que os professores têm, acho que aqui também no Brasil nós temos isso, né? Acho não, eu tenho certeza. Mas lá os professores preferem que os alunos enviem os artigos, os resumos, na verdade, por meio eletrônico, porque lá eles têm uma tal de Ctrl+C do nosso resumo, Ctrl+V para o programa que vê se você plagiou ou não, ou seja, é bem puxado. Então evitem isso se você sair para os Estados Unidos. Além disso, tem algumas atividades, né, que faziam parte, né, do conteúdo programático, né, fazia parte da nota do semestre, né, para a prova final, para a nota final, na verdade. Mas também tinha algumas atividades que eram atividades extras, né, que equivaliam como notas extras para ajudar os alunos. Mas na verdade, né, como lá o método é de porcentagem, não de 9, 10, né, de 0 a 10, era de porcentagem. Então muitas vezes não ajudava muito, né, na verdade, mas era um incentivo para o aluno, né, para ler artigos, aprender mais, né, adquirir novos conhecimentos. Em falar nisso, né, nas apresentações, né, eu fiz apresentações, por exemplo, no curso de Biologia Molecular do Câncer, que era a disciplina de mestrado, né, a gente fez uma apresentação, a gente leu um artigo, inclusive artigo bem profundo, né, né, bem tenso mesmo, porque eram artigos, na verdade, né, em nível molecular, né, de mutações, né, e tipo, tem vários tipos de cânceres, né, então, né, foi bastante profundo, foi um estudo bastante profundo, na verdade, né. Então, aí na apresentação que eu fiz, né, além do trabalho escrito, né, eu também fiz a apresentação e uma coisa que eu fiquei mesmo foi com uma falta de confiança, digamos assim, né? A gente estava meio que insegura, na verdade, porque como era um curso de mestrado,
tinha muitas pessoas ali mais velhas, né, do que, no caso, o meu grupo, que o meu grupo era eu, né, e outros brasileiros, o que me deixou com um pouquinho mais de segurança. Mas as pessoas que estavam ali eram pessoas de mestrado, né, pessoas que já estão terminando, pensando em um PhD, um doutorado. Mas só aquele negócio, aquela insegurança de falar o inglês, sabe? Mais com pessoas nativas, pessoas já de nível, né? Já no mestrado da vida, a gente na graduação ainda, então a gente se sentia inseguro, né, para poder fazer a apresentação. Mas a gente estudou bastante, né? Eu passei dias estudando, inclusive gravando a minha voz para ver se eu tô falando direito, né? E é isso. E uma coisa que eu me senti assim feliz, né? Porque na verdade nosso grupo apresentou por último, né? E as pessoas que ali assistiam, os grupos anteriores, assistiam com aquela cara assim, caramba, cadê que não passa o tempo, eu quero ir pra casa. Sabe que ele dá aquela cara assim de demora, sabe? Como no Brasil acontece muito isso, lá também acontece. Então a gente pensou, não, agora deu, né? Porque quando a gente for apresentar, ninguém vai querer assistir nossa apresentação. Até porque nossa língua, né? Acho que eles não vão nem entender, pra falar a verdade, né? Por causa do sotaque, que é um pouquinho puxado. E aí, né, quando a gente já começou a apresentar, a gente vê as pessoas assim, caramba, tipo, as pessoas acordaram, né, para poder assistir nossa apresentação. E foi bastante gratificante saber que as pessoas estavam entendendo a nossa língua, né, apesar de um sotaque diferente, mas estavam entendendo o inglês falado por nós, né, que não somos nativos. Inclusive fizeram perguntas no final, né, uma coisa que demonstrou interesse no assunto, demonstrou que entenderam, né, o assunto, na verdade. Então, foi bastante gratificante. Inclusive, eu gravei, não filmei porque tinha outras pessoas no grupo, mas eu gravei a minha apresentação. Quem tiver interesse pode comentar aqui embaixo, entrar em contato que eu posso mandar pra vocês, né, se vocês tiverem curiosidade. Apesar de que eu tenho vídeos falando inglês aqui no meu canal. Mas se você tem interesse, até porque um vídeo falando pra câmera é diferente de um áudio, né, falando em frente a um auditório com milhares de pessoas, né? Então, é isso. Então, foi uma coisa que me deixou bastante gratificante poder apresentar em frente a milhares de pessoas, né, de forma, digamos, pessoas nativas no inglês e a gente brasileiro, né, e, enfim, e é isso. E para finalizar o vídeo, uma coisa que eu me sinto assim honrada, apesar de não ter conseguido uma pesquisa, um estágio na área, enfim, eu consegui pegar disciplinas, né, avançadas para mim, né, que eu sou de graduação, consegui pegar disciplinas de mestrado, e que inclusive com professores, né, inclusive falei em outros vídeos que lá são 2 professores por disciplina, cada um para metade do conteúdo do semestre, e eram professores que faziam pesquisas, né, na área do câncer, que tem artigos na internet, artigos publicados em revistas, né, que inclusive aqui no Brasil a gente lê esses artigos e nunca tem ideia de quem foi que escreveu, e eu tive a honra de ter aulas com essas pessoas, né, que escreveram os artigos, que descobriram coisas, né, do câncer. Inclusive, né, eu voltei para o Brasil, estou estudando, estou pegando, por exemplo, hematologia clínica e o professor simplesmente está passando assuntos de leucemia, né, dando uma revisão assim, geral do nível molecular, né, do que leva à formação da leucemia, e são coisas que eu aprendi nos Estados Unidos, aprendi com os professores, né, lá dos Estados Unidos. Inclusive, eu tô lendo artigos que eles mesmos, né, publicaram, então, caramba, é uma honra saber que eu fiz parte disso e consegui melhorar meu currículo bastante. E é isso, inclusive os livros lá dos Estados Unidos, a gente lia coisas que os próprios professores, né, descobriram com sua equipe e outras equipes, e é isso, eu li artigos para fazer as provas e artigos dos meus professores, e era muito legal mesmo. Eu tenho inclusive um vídeo, né, aqui no meu canal, que eu passei um pouco pela área de biologia lá na universidade. Quem tiver interesse de conhecer como é o departamento, conhecer como é os laboratórios, enfim, pode vasculhar o meu canal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem, né, o tempo do meu vídeo foi bastante longo, eu sei. Mas, caramba, tô aqui, o quê? 2 meses e não fiz um vídeo ainda pra vocês, e eu precisava passar esses meus conhecimentos pra vocês, né, da minha experiência nos Estados Unidos e respondendo, né, ao que as pessoas me pediram pra falar, né, sobre
a graduação nos Estados Unidos. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E por favor, já que eu voltei pro Brasil, que eu não tenho, digamos, temas específicos, porque eu não tô mais nos Estados Unidos para filmar lá nos Estados Unidos, para mostrar coisas novas para vocês, me deem dicas, me deem ideias. Perguntem também sobre intercâmbio, que eu sou a melhor pessoa para poder responder para vocês. Não somente eu, mas outras pessoas que fizeram intercâmbio. Mas se você não conhece ninguém, eu sou uma ótima pessoa para responder vocês o que vocês quiserem, né, saber. Então perguntem e me deem ideias, dicas de outros temas, não somente intercâmbio, mas outras coisas diversas, para que eu possa manter o meu canal ativo, né, e trazer novidades para vocês. E é isso, gente. Beijão e visita o meu blog, tá bom? Tchau!